Galera, bom dia. Vamos começar a nossa aula do dia de hoje. Hoje é 8/5, a aula do terceiro ano, primeiro horário para a gente trabalhar. E na última aula nós tínhamos terminado os agentes internos, aquela fase lá de trabalhar como que foi criado o nosso planeta. E a partir de hoje nós vamos trabalhar para fechar essa parte de geologia sobre os agentes externos, tá? Então eu acho que a gente consegue fechar hoje, como tem 2 horários, a gente consegue fechar essa matéria hoje, tá? E a partir da aula que vem a gente já começa com a apostila 2. A apostila 1 ela é pesadona por causa de geologia, ela é bem extensa, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então só retomando, Os agentes internos são aqueles que constroem nosso relevo. Os externos seriam os agentes que vão moldar o nosso relevo, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá para o primeiro. Quais são os processos, os agentes externos aqui, quais são os processos que eles como que ele acontece, com o processo? Primeiro, vem o processo de erosão, que é o desgaste que é feito com o solo. Depois vem o transporte, onde o vento e a água, por exemplo, o agente principal que seria a água. Depois vem a deposição desse material em áreas mais rebaixadas. E depois, por último, vem a litificação, tá? Formando esses solos sedimentares. Litificação é como se eu estivesse falando que ele estaria se transformando numa rocha sedimentar. Isso pode acontecer pelo próprio peso do pacote, ou pode ser também pela questão de presença de sílica. O Arthur também entrou. Deixa eu só anotar aqui, senão depois eu esqueço. Os agentes que agem nesse processo, para a formação dessas rochas sedimentares, para essa moldura que acontece no nosso relevo, seria principalmente o intemperismo, onde entra aqui o químico, físico, biológico, orgânico, o vento também, o gelo, o rio, o mar, são os agentes de intemperismo, tá? Mas o principal para nós aqui, gente, é a presença de água, tá? A água é o principal agente transformador de tudo que a gente conhece. Então vamos lá para o primeiro deles, que está relacionado com o temperismo. Na literatura, nós chamamos de intemperismo ou meteorização, porque quando a gente fala de intemperismo, dá aquela sensação de estar falando de algo vivo, E na verdade nós estamos falando de uma rocha. Então o termo que é muito utilizado aí na literatura também é meteorização. De repente, numa prova de vestibular, você escuta falar sobre isso, ler lá sobre isso, é a mesma coisa que o intemperismo, tá? Então nós temos 3 processos. Ó. O primeiro deles é o químico, onde nós temos a ação da água acontecendo. Então, onde que ele vai atuar muito esse intemperismo químico? Nas faixas tropicais, onde nós temos muita chuva, tá? No caso do intemperismo químico, é porque a água ela é formada por ácido carbônico. E para nós, seres humanos, não tem ação nenhuma negativa, Mas para a rocha, ela atua como decompositor. E o intemperismo físico, que é a ação da temperatura, tá? Aí nós temos 2 tipos de ações que vão acontecer. A primeira delas seria a termoclastia, que é quando você tem a variação da temperatura. Então, numa área desértica, você tem durante o dia até 60 graus de temperatura. Durante a noite chega a menos 12, menos 15 graus. Então, você tem uma amplitude térmica gigante aí, de 60 para menos 15, por exemplo. Então, no caso, quando isso acontece, nós temos a termoclastia acontecendo. Durante o dia com 60 graus, a rocha ela dilata, ela cresce. Durante a noite com menos 15, ela retrai. Então, ela dilata, retrai. E a rocha não aguenta aquela pressão de dilatar e relatar, e por fim ela se rompe, ela quebra. Ela quebra em 2 partes. Aí essa parte quebrou do mesmo jeito, ela dilata e retrai, dilata e retrai. Pega esse parte mais 2, vai repartindo. Até que de repente vira grãozinho de areia. Então, gente, geralmente quando a gente vai analisar sobre a idade dos desertos, uma forma de analisar é isso. Se o deserto ele tem aquelas matacões, que são as rochas grandonas, os seixos, que são menores, ele é pedregoso, igual o deserto do Atacama, ele é mais jovem do que o deserto que ele tem só areia, como o deserto do Saara, tá? Então, para isso acontecer, é a termoclastia acontecendo. A crioclastia é quando você tem um aumento da água ali por conta de volume, pelo ponto de congelamento. Então você tem uma rocha, está aqui. Aí a água infiltra nessa fenda e aí ela, quando chega à noite congela, ela aumenta o volume, força a rocha a abrir.
Aí depois de dia ela descongela, a água infiltra lá no fundo de novo. Depois ela vai e congela de novo, força a rocha a abrir até que ela se parte. Então, quando ela se parte pela questão do aumento do volume por congelamento, é um tipo de intemperismo físico chamado de crioclastia. Quando é por variação da temperatura de quente para frio, é também um físico chamado de termoclastia, tá? A UFA já cobrou sobre isso aqui, tá? Sobre termoclastia e crioclastia. E o último agente de meteorização seria o orgânico e o biológico, tá? Que é a ação dos seres vivos atuando. Então, quando você tem no solo ali as minhocas, as bactérias, os fungos, tatus, né, os ácidos orgânicos liberados pelas raízes das plantas, elas também causam temperismo da rocha, né? Então, imagina um relevo ali, tipo o Pico da Neblina, né? Pablo. Tipo o Pico da Neblina. Aí você tem um relevo muito acidentado. Se você tem, no caso ali, a presença desses organismos, eles vão fazer aquela rocha sofrer intemperismo, entendeu? E aí essa rocha vai sendo decomposta e o solo vai aprofundando cada vez mais, tá certo? Então aqui tem alguns exemplos. Espera que já aparece. Esse aqui é o químico. Então olha aqui, tá vendo? Quanto mais plano for o lugar, mais a água infiltra e fica parada em cima da rocha. Aí ela consegue atuar mais. Se o relevo for muito inclinado, ela infiltra e escorre. Então ela não consegue formar muito solo nesse caso não, tá? É quando formam os solos litossólicos. E quando ele está assim, ó, retinho, aí a água consegue infiltrar, aí forma os solos mais espessos, tá? Numa escala gigante, seria como se estivesse formando latossolos para o futuro aqui, tá? Por enquanto, aqui ainda não é latossolo, não, tá? Aqui já mostra o temperismo físico. Aqui é a região do deserto de Atacama. Tá vendo? Tá cheio de rochas maiores. São pedregosos, que eles chamam. Então, no caso aqui, seria um deserto mais jovem. Não é tão velho assim, não, tá? Então, no caso aqui, o temperismo físico vai estar atuando. A termoclastia, durante o dia e a noite, e a crioclastia, pela questão do congelamento de áreas bem mais altas, tá? Os dois vão acontecer. Aqui nós temos alguns relevos, né, que são formados, né, nessas áreas. Então, a gente chama aqui de Inselbergs, né, e pode ser chamado também de residuais, tá? Isso aqui sobrou por quê, gente? A análise que é feita aqui é o seguinte: vamos pegar a primeira imagenzinha lá de cima, o solo vinha até aqui em cima, e aí tudo isso foi desgastado, foi transportado, né, foi depositado em outros lugares, geralmente vai para os rios, depois vai para os mares, né? E aí esse pedaço aqui ele foi rebaixado e sobrou esse pedacinho aqui, ó. Então isso aqui sendo residual. Geralmente, na análise que é feita aqui, quando fazem análise mitológica, é porque ele tem algum tipo de mineral diferente. E o quartzo. O quartzo é um material cimentante e ele é mais resistente. Então, às vezes, né, nós temos aqui uma presença maior de quartzo nesses lugares, e aí ficam esses residuais, tá? Esse aqui é no Egito, esse aqui, ó, fica em Moçambique, já na África, e esse aqui na Austrália, tá? No Brasil a gente tem um também, né, na Parque de Vila Velha, tá? Fica no estado do Paraná. Se não me engano, acho que tem ele aqui, a gente vai ver já já. E aqui seria um temperismo orgânico. Então, a própria ação das raízes dessas plantas, elas liberam os ácidos que elas podem também levar ao intemperismo da rocha, tá? Se essa raiz estiver infiltrando na rocha, ela forçar a rocha a abrir pela força da raiz infiltrando, aí seria um temperismo físico. Mas aqui, como a gente não está vendo nenhuma força, né, não tem como observar isso, né, então ele está retratando mais orgânico mesmo, né, as raízes liberando os ácidos e levando ao temperismo da rocha. Outro tipo de erosão que nós temos é a erosão eólica. A erosão eólica ela é causada pela ação dos ventos, onde os sedimentos são transportados, né, causando o processo de erosão, tá? E aí nós temos duas coisas acontecendo aqui. Ó. As formas de relevo vão acontecer nessas áreas, nós vamos ter acumulação de areia, tá? Com a acumulação da areia, nós temos formação das praias e dos desertos, através das dunas, certo? Ou semidesertos, tá? No Brasil, nós temos alguns semidesertos também com presença de dunas. Então, na região de Florianópolis tem, né, a presença das dunas lá de Floripa. Nós temos também no Maranhão, né, sóis maranhenses. Nós temos na região do Agreste todinha ali, né, cheio de dunas para todo lado. Tudo isso, gente, acontece por meio da erosão eólica, tá? Então, essa erosão eólica ela pode ser de duas formas. Ou por deflação, que é quando os ventos vão sair varrendo a areia e vão transportando ela e moldando, né? Tanto que isso é perigoso porque faz com que o deserto cresça, né? O Saara hoje ele tem esse problema de deflação muito forte. Tanto que a Eritreia, acho que é Eritreia,
Eles estão com um projeto lá de construção de um muro verde, né? Eles plantaram milhões de árvores na região ali do Saara para evitar que essa areia ela passe para o lado de cá e ele continue crescendo. É uma forma de tentar reduzir, né, o avanço do deserto do Saara. Ou por corrosão, que é quando é transportado. Quando ele é... Deixa eu só anotar aqui. Isadora patrocínio. Quando ele é transportado, né, de alguns lugares, e aí o vento faz aquele sedimento bater na parede, tá? E ali vai acontecer uma corrosão. Só que esse processo ele é bem lento, tá? E aí nós temos, inclusive, formação de alguns solos, né? O próprio solo tipo Loess, na China, ele formou por conta desse transporte desses sedimentos. Aqui, ó. Esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês, que a gente tem também um residual, né? Um Inselberg aqui no Brasil. Tá? Esse aqui ó, fica no Parque de Vila Velha, no estado do Paraná, no sul do país. Então, esse pedacinho aqui ele é chamado de taça. Então, eles fizeram a análise dele e descobriram que ele tem um assim, ele é muito rico em sílica. E essa sílica fez um material cimentante, ele cimentou isso aqui e ele resistiu mais ao tempo. Só que com o tempo, gente, mesmo assim, ele está sendo desgastado, tá vendo? Por isso que chama de taça, porque tem essa parte aqui mais fina. Isso aqui também está sendo desgastado. Vai chegar um momento daqui, de repente, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, que vai ficar muito pesado a parte de cima e isso aqui vai se romper, vai quebrar e vai cair. Aqui mostrando um pouquinho das dunas, que também é um tipo de formação, né, que a gente tem em pelação eólica. Os ventos constroem essas dunas. Isso aqui é uma estrutura, esses buracos todinhos que você está vendo aqui, ó, é intemperismo causado pela ação eólica dos ventos, né? Ele movimenta os grãozinhos e onde você tem menos material cimentante, ele vai sendo corroído, vai sendo desgastado. Outro tipo de erosão, erosão glacial. Aqui nós temos, né, os glaciares, gente, eles se locomovem. Tá? Tem até um vídeo que mostra um pouquinho da região da Antártida, né? Eles acharam algumas cavernas da Antártida e eles entraram dentro deles e ficavam escutando um barulho, como se tivesse alguma coisa se movimentando. E aí construíram aparelhos, né, colocaram lá na geleira, voltada para cima, e observaram que ela estava se movimentando. Então, no decorrer do ano, a geleira não fica parada, ela vai descendo, até que ela chega lá na região do Mar da Antártida. Tá? Então, ela se desloca. Natan. Então, ela vai se deslocar. Então, nessa movimentação aí, ela causa erosão, né? E ela vai sedimentar em outros lugares. Uma das evidências de que nós já tivemos eras glaciares aqui no Brasil, né? Acho que eu falei sobre isso com vocês em agentes internos, é na região ali da Serra do Caparaó, divisa de Minas com o Espírito Santo. Por quê? Nós temos a formação de vales em forma de U. Então, ele faz isso aqui. No normal de clima tropical, ele faz o V, né? Nesse caso de áreas glaciais, não, ele faz um Uzinho ali, tá? Bom, além da formação em Vale de U, nós temos também a presença dos fiordes. Na região da Noruega, a gente tem muitos fiordes, é tudo recortado por fiordes. E isso seria por escavação de geleiras. A geleira desce de cima das montanhas, escava tudo aquilo, e aí quando entra numa era interglacial de novo, como a gente está agora, o nível dos mares sobe e vai entrar aquela água para aquela garganta, né, que foi construída ali pela erosão glacial, tá? E as moranas são sedimentos que vêm de cima das montanhas para a parte de baixo. Então, ela não é comum, né, daquele lugar. Então, aquele tipo de rocha estava lá em cima e ele desceu. Então, nós chamamos de morainas. Aqui mostrando um vale em forma de U, causado por erosão glacial. Aqui é um fiord na Noruega. Então, quando você olha assim, a grosso modo, parece que é um rio que está caindo aqui no mar, né? Mas, na verdade, não é. A água do mar que está adentrando essa garganta. A movimentação não está de lá para cá, e sim daqui para lá, em direção ao interior da garganta. Outra que seria a erosão marinha. A erosão marinha, nós temos aqui a construção, né, por ela, onde formam as praias, e a destruição das formas de relevo também. As duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Porque para essa areia dessa praia chegar nesse lugar, ela teve que ser destruída em algum outro lugar e ser transportada até chegar naquela praia, tá? Então lembra que a gente viu isso também, acho que foi no finalzinho da aula de agentes internos, que nós temos ali os paredões, as falésias. E aí a água do mar vai batendo aqui e causa a abrasão, que é aquela erosão causada pela água do mar.
E aí pega aquele sedimento e transporta para outras regiões, depositando aquela areia, aquele material sedimentar. E aí que nós temos a formação da praia. Tá? Com isso, nós temos algumas formas de relevo, né, que vão ser construídas aí por conta dessa deposição da areia. Tá? Seria a restinga, por exemplo, que é quando você tem aquele acúmulo, né, de sedimentos formando aquelas ilhas sedimentares. Os recifes também, né, com acumulação de carapaças de animais marinhos. Então a gente tem alguns aí formando esses recifes, geralmente orgânicos, quando é assim, né? Quando é só areia, são os recifes inorgânicos, tá? E as ilhas oceânicas também, né, que elas podem ser de origem vulcânica, né, mas ela pode também ser formada por processo de erosão. Tá? Aqui mostrando um pouquinho da abrasão. Então aqui, ó, você tem essa área sedimentar, a água do mar bate aqui e vai fazendo esse buraco, tá vendo? E aí, por gravidade, a parte de cima desce. Tudo isso aqui é sedimentar. A água do mar vai movimentando isso tudo, ele se transforma em areia, que vai ser transportada e depositada em áreas, né, mais abaixo, tá? Geralmente movimentado pelas correntes marítimas, tá? Geralmente a área litorânea, a gente tem isso aqui, né? Toda calçada destruída, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, que descaso do prefeito aqui, mas na verdade não é isso, né? Isso aqui é normal, porque durante o período da maré alta, a água sobe, vem a abrasão aqui e vai fazendo o processo erosivo nessas áreas aqui, tá? Então, geralmente ele é destruído mesmo. Olha esse paredão. Observe que ele é sedimentar, tá vendo? Tá dando para ver as camadinhas aqui, ó. Aí tem esse buracão aqui que foi feito pelas ondas. Então é a abrasão também acontecendo aqui nesse ponto. E aqui, pessoal, na hora que... daqui a pouquinho eu já estou terminando, falta 5 minutos. Não sai ainda não, que eu vou tirar outra foto aqui, tá? Estou anotando os nomes aqui, mas já aumentou tanto. Espera que eu vou tirar outra foto das pessoas que estão presentes aí na aula, tá? Não sai não. Vou só fechar aqui, erosão fluvial. Vamos pegar isso aqui como sendo a última, né? Deu para perguntas também. A ação da água dos rios, tá? Então, os rios, eles também fazem um processo erosivo acontecendo. O exemplo mais típico que nós temos ali é o Rio Colorado, né, formando, né, o Grand Canyon nos Estados Unidos, tá? Então, aqui, gente, o que intensifica a ação dessa água? A retirada das matas ciliares ou galeria, porque é ela que segura o solo próximo aos rios, né? Então, se você tira essa vegetação aí nós vamos ter também, né, o processo erosivo acontecendo nesses rios, tá? Então tem o Grand Canyon nos Estados Unidos, nós temos formação de cachoeiras também, que é formada pela erosão dos rios. No caso das cachoeiras, é porque aquela água desce a cachoeira, né? Aquele pedaço ali, a água está tirando sedimentos. Só como geralmente é rocha magmática, ela demora ali milhares de anos para poder ela conseguir retirar algum tipo de sedimento, tá? E os meandros também. Os meandros é aquela voltinha, né, que os rios de planície eles acabam fazendo, tá? Eles também são processos erosivos aí. Aqui mostrando o Grand Canyon, formado pelo Rio Colorado. Toda essa área aqui é sedimentar. Aqui mostrando o cânion, né, o mosaico com seus afluentes, subafluentes, porque não é só um cânion, são vários cânions, né, que se formam aqui, tá? Aqui, ó, nós temos áreas com paredões que chegam entre 200 metros a 2.000 metros de altura, na região do cânion também. Essa estrutura aqui ela foi construída para poder as pessoas verem o Rio Colorado lá embaixo. Ela por cima, feita de vidro. Então as pessoas olham pelo vidro lá embaixo e conseguem ver o Rio Colorado. Tá vendo? Aqui é tudo camadas sedimentares. Ó. Aqui é a cachoeira, com erosão remontante. Essa água descendo aqui retira sedimentos, né? Bem assim, um processo muito lento, mas acontece. Aqui os meandros, formados pelos rios, né? Bom, antes de começar com a pluvial, deixa eu só retirar aqui. Deixa eu tirar novamente a foto, tá? Tem gente tentando entrar agora, gente. Agora já não adianta mais, né? Não conta a presença, não. Espera aí. Bom, beleza. Alguma pergunta, gente? Em relação à nossa aula até agora? Alguém tem alguma dúvida?
Não? Ah, então tá bom. Então, vai lá. Então, nós temos outra aula agora às 10h35, tá? Até daqui um pouquinho, gente. Abraço.